Olá, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre o equilíbrio entre o fruto e as manifestações do Espírito Santo na vida do cristão. Quando o homem nasce de novo, ele passa a ser templo do Espírito Santo. E esta é a porta de entrada para a manifestação dos dons do Espírito Santo. Enquanto o fruto vai operar dentro do homem, as manifestações dos dons vai operar sobre. O fruto do Espírito é algo que está produzindo em nós a vida de Deus. Amém? Enquanto que os dons do Espírito Santo é o Espírito Santo sobre nós para que nós possamos fazer a obra de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, Paulo está falando aqui a respeito do fruto do Espírito. E ele diz que o fruto do Espírito é amor. O que é um fruto? Um fruto é a manifestação visível de um poder invisível que está operando por dentro. Quando o homem passa pelo novo nascimento, ele é uma nova criatura e o Espírito Santo vem habitar nele. O Espírito Santo tem uma missão dentro do homem e essa missão é manifestar o fruto do Espírito, que é o amor. Amém? Então, é muito importante nós entendermos que o fruto do Espírito é resultado da presença do Espírito Santo em nós. É o resultado do espírito humano recriado. Então, o fruto do Espírito é que nos dá condições espirituais para conviver com as pessoas. Sejam pessoas fáceis, sejam pessoas difíceis. Amém? O apóstolo Buddy ensinava para a gente que qualquer passo fora de amor é pecado. E nós aprendemos com ele como andar em amor. Ele era um homem, irmãos, que andava no amor de Deus de uma forma plena, de uma forma constante. Amém? E nos desafiava, porque tinha coisas que a gente não entendia como ele conseguia fazer, mas hoje, com o tempo, ele nos deixou em 2013, nós vemos que ele fazia isso mediante a operação do Espírito Santo no espírito humano dele. E como ele nos ensinou a respeito dessa vida espiritual. Amém? Ele também era um homem que andava muito nos dons do Espírito. E nós precisamos entender que esses dons do Espírito, eles são resultado do Espírito Santo sobre e através de nós. Os dons do Espírito é resultado do enchimento de poder, do batismo no Espírito Santo. É a sineta do jantar de Deus, convidando o mundo a vir e participar do banquete, ou seja, os dons servem para trazer as pessoas para perto de Deus. Jesus disse: como eles vão crer se eles não verem os sinais? Então, os dons do Espírito têm esse poder de manifestar os sinais de Deus para que o mundo creia que Jesus é o Cristo e, crendo, tenha fé em seu nome. Mas é importante que na vida do cristão haja um equilíbrio entre os frutos e os dons. Amém? Pois o fruto do Espírito, mediante a habitação do Espírito Santo, é para a frutificação, enquanto a plenitude do Espírito, mediante o batismo no Espírito Santo, como falar em outras línguas, é para o serviço. Quando recebemos Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Amém? Ele faz morada em nós. Jesus falou sobre isso naquela mulher em João capítulo 4, naquele tanque próximo a Samaria, a mulher samaritana. Que ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nele fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, aí são os dons do Espírito fluindo através de nós. As águas que fluem, ou os rios de águas vivas que ele disse em João capítulo 7. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E João diz: isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que eles iriam receber, aqueles que haviam crido no seu nome. Então, os frutos são para a santificação. É o fruto do Espírito que vai operar a santificação na vida do cristão. Porque através do amor, ele vai desenvolver essas características do amor. Ter uma vida cheia de alegria, uma vida de paz,
uma vida com longanimidade, benignidade, uma vida com bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E é interessante que o apóstolo Paulo fala a respeito desses comportamentos, porque isso são comportamentos na vida de uma pessoa, não há lei. Ninguém vai ser punido porque é alegre, porque é bondoso, porque é fiel, porque é benigno, porque é manso, porque tem domínio próprio, amém? Porque anda em paz. Ninguém é punido quando anda no fruto do Espírito. Então é importante que nós precisamos andar nesse fruto do Espírito, porque é através do fruto do Espírito que os crentes vão refletir o caráter de Deus. Amém? Já andar nos dons do Espírito, não. É diferente, porque os dons são para o poder. E nós vemos a relação dos dons em 1 Coríntios, do capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Né? Que Paulo aqui, trazendo a igreja de Coríntio, falando a respeito de que eles devem viver em unidade, prezar pelo vínculo da unidade, de todos falarem a mesma coisa, terem o mesmo parecer, terem o mesmo coração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele diz que tinha escutado naquela igreja que havia dissensões, a ponto de um dizer que era de Apolo, outro que era de Pedro, outro que era de Paulo, outro que era de Jesus Cristo. E ele pergunta, será se Cristo está dividido? É claro que não. Então ele vai trazer esse conceito, né, da unidade da fé, da habitação no Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, ele diz que nós somos templos do Espírito Santo. E lá no capítulo 12, ele vai falar a respeito dos dons do Espírito, né? E ele vai falar sobre 9 dons. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, e vai falar também sobre o discernimento de espírito. Esses são os 3 dons de revelação. Aí vai falar sobre os 3 dons vocais, que é línguas, interpretação de línguas e profecia. E vai falar sobre os 3 dons de poder, que é o dom da fé, os dons de curar, esse dons é no plural, e a operação de milagres. Então nós vemos aqui a listagem de 9 dons, mas ele diz, é um Espírito só que opera todas essas coisas. Não há vários, vamos dizer assim, líderes. O líder é um só, é Jesus Cristo, e todos bebem dessa mesma fonte. Essa é a pedra angular. Essa é a pedra de esquina. Esse é em quem nós devemos fundamentar a nossa fé. Não em líderes, não em placas de igreja, não em denominações, mas sim em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o Espírito foi enviado da parte dele e o Espírito foi enviado para dar testemunho dele. Então é importante que nós venhamos refletir e entender o poder que habita, né, mediante os dons do Espírito. Então, nós vamos ver que os dons do Espírito são para a proclamação do Evangelho. Os dons refletem o poder de Deus e os dons mediante a vontade do Espírito. Nenhum homem tem o poder de ligar o dom na hora que ele quiser. Não, aí é como o Espírito Santo quer. Daí a importância de nós nos enchermos do Espírito. Já com relação ao fruto, não. Nós precisamos estar constantemente nos enchendo do Espírito, buscando estarmos ali falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, nos submetendo uns aos outros, cumprindo os papéis no casamento, o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? A esposa respeitar o marido e se submeter a ele assim como a igreja está submissa a Cristo, os pais não irritarem os filhos honrarem os pais, os patrões não abusarem dos servos, os servos não também fazerem corpo mole para com os patrões. Então, ali Efésios capítulo 4, 5, capítulo 6, nós vemos ali como nos enchermos do Espírito Santo. Uma vida onde nós refletimos o caráter de Deus. Então é algo que nós precisamos construir, amém? Já o dom do Espírito não, é algo que já vem pronto, é algo que vão potencializar a glória de Deus através da vida daquele a quem é manifesto o dom. Então nós precisamos entender e equilibrar, né? Esse fruto do Espírito que é amor e se manifesta através de alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós vamos ver aqui características, são reveladas 9, mas tem muitas outras. Ele diz coisas semelhantes a essas, né? Então, são muitas outras coisas e diz que contra essas coisas não há lei. E nós temos também
9 dons do Espírito. 3 de revelação, 3 vocais e 3 de poder. Então, veja como é importante nós conhecermos a respeito dos dons. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, olha, eu não quero que vocês sejam, com relação aos dons espirituais, ignorantes. Essa palavra ignorante significa sem conhecimento. Então, nós vamos, nos próximos vídeos, estar trabalhando essa questão do conhecimento a respeito dos dons do Espírito Santo. Porque Paulo, como um mestre, ele fundamentou bem essa doutrina e hoje nós podemos andar em equilíbrio, amém? Porque ele nos ensinou como fazer isso. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.